Na Band FM, quem ama não esquece. Só existe um motivo para que existam brigas. A gente só briga com alguém quando essa pessoa age de uma forma, diante de uma situação, como a gente não agiria. Pode parar para pensar. Sempre que a gente briga com alguém, é porque essa pessoa tomou uma atitude diferente da que a gente tomaria, ou diferente do que a gente acha certo. Para começar a contar a minha história, eu tenho que voltar anos e anos, quando eu era um menino de 14 anos e me mudei de casa. Eu sempre fui muito tímido, muito mesmo. E me mudar bem nessa idade foi um sofrimento para mim. Eu ficava pensando que eu nunca conseguiria fazer amigos. Ficava pensando que ninguém ia gostar de mim. Mas logo na primeira semana de aula, eu conheci o Marcelo. O Marcelo mudou minha vida. Ele era um adolescente bem diferente de mim. Muito extrovertido, muito carismático e muito popular também. Eu não sei bem porquê, mas a gente acabou se aproximando. Já que além de estudar na mesma escola, a gente também morava muito perto. Nos caminhos de idas e voltas, a gente ia conversando bastante e assim, ele se tornou o meu melhor amigo. A nossa amizade continuou mesmo depois da escola, durante a faculdade, e mesmo quando ele começou a namorar sério uma mulher, a gente continuou muito próximo. Para nós, a gente era como um irmão mesmo. Ele sempre foi namorador e eu, como sempre, muito tímido. Eu não conseguia ficar com ninguém. Mas ele era tão meu amigo, mas tão meu amigo, que às vezes, mesmo quando ele ia sair só com a namorada, ele me levava junto. Claro, na maioria das vezes elas não gostavam. Mas a nossa amizade era assim. Até que um dia, eu conheci a Andréia. Nossa, eu me lembro muito bem, mesmo, como se fosse hoje. Cada detalhe. Foi um dia em que eu tinha ido para uma balada com o Marcelo e a namorada dele. E estava ali, de vela. De vela com o casal, como dizem. Mas o meu amigo viu a Andréia também sozinha e acabou dando um jeito de eu me aproximar dela. Eu estava morrendo de vergonha. Eu não sabia onde enfiar a cara. E ela também. Ela ficou constrangida. Então você sai com seu amigo e a namorada dele sempre? O Marcelo ele é meu melhor amigo, sabe? Às vezes eu acho que ele fica até com pena de me deixar sozinho em casa e acaba me convidando. Ah, isso mostra que ele é um bom amigo. É o meu melhor. Mas não precisa ficar aqui comigo não, viu? Eu tô acostumado já. Você pode curtir sua balada, não quero atrapalhar também. Ah, não, tá tudo bem. Na verdade, eu levei um bolo, acredita? Foi isso que aconteceu. Eu combinei com um cara aqui e, pelo visto, ele não vai aparecer. Eu não podia acreditar que algum homem nesse mundo pudesse deixar uma mulher como a Andréia esperando. Eu queria conversar mais com ela, saber mais sobre a vida dela. Eu queria falar um pouco de mim também. Mas como sempre, eu travei. Como sempre acontecia com qualquer mulher. Então, a noite toda foi um fiasco, porque a gente ficou ali, os dois, lado a lado, sem praticamente trocar nenhuma palavra. Acredita? Mesmo assim, no final da noite, a gente trocou telefone e combinamos de nos encontrar. E foi assim que a Andréia entrou na minha vida. Desde esse dia, eu posso dizer que eu me apaixonei por ela. Desde esse dia, eu senti que ela era diferente, uma mulher diferente, sabe? Uma pessoa especial. Mas se eu já era tímido normalmente, com ela que eu realmente tinha sentimentos, a coisa piorou muito. Eu simplesmente não conseguia falar com ela. Eu não conseguia tentar alguma coisa. O Marcelo, meu amigo, ficava revoltado. Ele não entendia como alguém podia ser tão fraco como eu. Para ele, era fácil falar. Sempre tinha sido daquele jeito.
Ele sempre falava com todo mundo, ele brincava com todo mundo, tinha essa facilidade. Eu não era assim. Eu era muito inseguro demais. E quanto mais o tempo passava, menos coragem eu tinha de me declarar para Andréia. Ela passou a fazer parte da nossa turma porque ela ficou muito amiga da namorada do Marcelo. E todo mundo gostava dela. Então a gente passou a se encontrar direto. Mas eu nunca conseguia sequer deixar transparecer que eu queria alguma coisa. Porque eu tinha medo. Muito medo da rejeição. E verdade seja dita, ela também nunca demonstrou nenhum tipo de interesse por mim. Fabrício, tá tão calado hoje, o que foi? Tá curtindo churrasco? Isso tá com cara de mulher, hein? Me conta, vai. Fala, levou um fora de alguém? Que imagina! Que absurdo, Andréia, para com isso. Você sabe, eu não gosto desses assuntos. Ai, meu Deus, você precisa se soltar mais, amigo, é sério. Você é um cara tão bacana, você é sensacional, super legal, mas fica aí todo travado. Pronto, decidido, hein? Eu vou te ajudar a arrumar uma namorada. Ah, pronto. Que ótimo. Ela não só não percebia o meu interesse por ela, como ainda queria me ajudar a arrumar outra mulher. Naquele momento eu senti que eu precisava falar. Eu precisava me abrir. Eu precisava tentar alguma coisa, pelo menos. Mas aí eu pensava, para ela estar falando daquele jeito é porque ela realmente só via em mim um amigo. Eu tinha medo de falar e acabar afastando a Andréia de mim. Tinha medo de tudo. Medo de criar um climão e sei lá, a gente estava sempre junto, sabe? Sempre com a galera. Como ia ser se eu falasse que eu estava apaixonado por ela e ela me rejeitasse? Eu nunca mais ia conseguir olhar para ela. Então, mais uma vez, eu fiquei quieto. Fiquei na minha. A única pessoa com quem eu falava sobre isso era o Marcelo. E ele insistia para que eu falasse. Dizia que o não eu já tinha e que eu precisava tentar. Mas eu não tentava. Anos se passaram. Isso, anos. Durante anos, eu guardei todo aquele amor que eu tinha pela Andréia no meu coração. Eu até tentei ficar com outras. Eu até tentei me apaixonar, mas eu sabia que no fundo era ela. Sempre tinha sido ela. E durante esse tempo todo, ela nunca namorou sério com ninguém. Até por isso eu acho que eu não perdi as esperanças, sabe? Acho que se ela tivesse com alguém, se tivesse aparecido um namorado sério, eu ia desistir de vez. Mas como ela nunca teve um relacionamento de verdade, eu ia alimentando aquele sentimento por ela dentro de mim. O Marcelo, meu amigo nesse tempo, deve ter namorado e desnamorado umas 10 vezes. Ele seguia a vida, curtia. E eu confesso que eu tinha um pouco de inveja disso. Inveja da alegria como ele levava tudo, inveja de como ele encarava qualquer coisa, inveja de como ele estava sempre feliz, bem resolvido. Desculpa, quer dizer, a palavra não é bem inveja. Eu nunca tive inveja, porque inveja é um sentimento ruim, né? Eu nunca tive sentimentos ruins pelo meu melhor amigo. O que eu sentia por ele era admiração. A admiração pelo modo como ele vivia. Ele era um exemplo. Mas um exemplo que eu nunca conseguia seguir. Então, a Andréia contou que ia passar 6 meses viajando a trabalho. Ela tinha ganhado uma promoção e teria que ficar 6 meses em um outro estado, na sede da empresa. Por um lado, eu achei péssimo. Eu ia morrer de saudade dela. Mas por outro, eu até fiquei aliviado. Sei lá, eu imaginei que 6 meses longe poderiam ser suficientes para que eu esquecesse dela. Até parece. Se eu já estava há anos apaixonado, 6 meses? 6 meses longe dela não seriam nada, né? Então, nós fizemos um churrasco para a despedida dela. E nesse dia, a Andréia teve uma conversa comigo.
6 meses, hein? Juízo vocês todos quando eu estiver fora, tá? Como assim, juízo? O que você quer dizer com isso? Nada, Fabrício. Tô só brincando. Tô falando pra você e todos os meus amigos, mas não entende errado, tá bom? Mas entender errado como, Andréia? Fabrício, só tô falando pra você não confundir as coisas, é isso. Eu sinto que a gente nunca conversou sendo 100% transparente com o outro, é isso. Às vezes eu fico com a impressão de que você quer me falar alguma coisa, mas eu tenho tanto medo de estragar nossa amizade, é isso. Aí eu fico, sabe, sei lá, fico aí, insistindo. Eu prefiro não perguntar pra não ouvir alguma coisa que eu não quero, sabe? Eu deveria ser mais honesta com você. Deixar tudo às claras, falar de uma vez. Eu só quero que você saiba que você é um amigo muito querido pra mim. Eu entendi. Eu entendi tudo. Entendi que ela, no fundo, sempre soube que eu tinha um sentimento diferente por ela. Mas que ela nunca quis conversar sobre isso para não estragar a nossa amizade. Eu entendi que ela estava dizendo que eu era só um amigo mesmo. E que era para eu esquecer qualquer coisa a mais que pensasse em ter com ela. Eu entendi o recado. Eu entendi e sofri demais. Ela bem que poderia ter falado isso para mim antes. Se ela sabia como eu gostava dela e como era difícil para mim, eu achei que ela podia ter tido essa conversa antes, sabe? Mas a culpa era minha, né? Eu que sempre fui um covarde durante todos aqueles anos. Mas antes tarde do que nunca. Era a oportunidade para fazer tudo diferente. Ela estava indo embora e deixando claro que não era para eu ter esperanças de nada com ela. Apesar de triste, aquela conversa foi como uma libertação para mim. Menos de um mês depois, eu já estava saindo com uma mulher que eu conheci na internet. Uma mulher que, pela primeira vez, estava conseguindo arrancar sorrisos sinceros de mim. Você acredita? Não, ela não era a Andréia, mas estava me conquistando cada vez mais. E na verdade eu não quis perder tempo. Eu queria dar uma guinada na minha vida. E depois de algumas semanas, eu a pedi em namoro. Pela primeira vez, eu estava namorando sério. A primeira vez que eu estava vivendo uma história de amor, onde eu gostava de alguém e a pessoa também gostava de mim. Tava tudo indo bem. Tava tudo caminhando bem. E aí, como num piscar de olhos, a Andréia voltou. Passou rápido. No dia da volta dela, eu confesso que fiquei muito mexido. Apesar de estar namorando, apesar de estar feliz, eu fiquei mexido. Meu grande amor do passado estava voltando. Depois de 6 meses longe. Como a nossa turma era muito festeira, a gente fez um churrasco de boas-vindas. E claro, eu fui com a minha namorada. A Andréia chegou, linda, ainda mais linda do que 6 meses antes. E eu, quando a vi assim, de cara, senti uma onda de calor percorrer pelo meu corpo. Mas eu respirei fundo, eu tentei não pirar, eu tentei disfarçar. Mas não foi fácil. Naquele dia, todo mundo bebeu muito. Todo mundo estava muito feliz, estava muito alegre. E as coisas acabaram terminando de um jeito que eu nunca de verdade poderia imaginar. De repente, no meio da festa, já todo mundo muito alegre, quando eu olho a Andréia. Quando eu olho para o lado, a Andréia quase que perto de mim, beijando outro homem. Meu Deus do céu. Eu não consigo descrever aqui qual foi essa minha
primeira sensação. Quando eu percebi que era ela, quando eu percebi a Andréia beijando outro cara. Mas olha, é difícil falar. Mas o que eu senti foi muito ruim mesmo. Do meu lado estava a minha namorada e ela percebeu, sabe? Percebeu o tanto que eu estava, o tanto que eu fiquei mal, o desconforto que eu senti. Mas isso tudo, esse sentimento ruim que me tomou logo de cara, logo quando eu vi ela beijando outro cara, esse sentimento só piorou quando eu consegui ver de verdade quem era o cara. Porque na hora que eu percebi a Andréia beijando ele, eu só olhei pra ela, sabe? Eu só vi a Andréia beijando um homem. E quem era ele? O meu amigo. O Marcelo. O meu irmão, o meu melhor amigo. A única pessoa que sempre soube de como eu gostava dela. A única pessoa que sabia do quanto eu sempre fui apaixonado por aquela mulher. Eles estavam juntos ali, a poucos metros de mim, se beijando e eles continuaram, a festa toda juntos, a festa toda perto de mim. A coisa só piorou. Ficou ainda pior quando eu vi quando eles foram embora juntos. O meu melhor amigo estava saindo da festa com a mulher que ele sempre soube, ele sabia que eu amava. Ou tinha amado por tanto tempo. Foi o pior dia da minha vida. Acabou o meu dia. A minha namorada não estava entendendo nada, mas eu pirei. Eu falei que estava passando mal, eu falei que precisava ir embora. Ela até perguntava, mas o que está acontecendo? O que é que você tem para estar desse jeito? Eu estava mal, eu estava passando mal, eu estava sem ar, eu estava totalmente desconfortável. Ela disse que me deixaria até no hospital, mas não era o caso, né? Eu só precisava ir embora, ficar no meu canto e... enfim... tentar entender aquela situação. No dia seguinte, o meu amigo veio me procurar. O Marcelo me procurou. Eu acho que ele queria ver como eu ia reagir. Mas como ele esperava que fosse? Esperava o que de mim? E o pior, ao invés de ele baixar a cabeça, ao invés de ele pedir desculpa e falar que errou, ele quis me afrontar, dizendo que eu estava namorando, que eu estava com outra e que eu não era dono da Andréia. Ele disse que achou que não teria problema. Como não teria problema? Tudo bem, eu estava namorando, mas com tanta mulher nesse mundo, ele tinha que ficar com aquela que eu sempre tinha amado e que ele sabia disso. Não importa que eu estivesse namorando outra, não importa. Ele tinha que ter falado comigo antes. Ele tinha que ter me respeitado. Ele não era trouxa, ele sabia que a Andréia sempre teria um lugar único no meu coração. Naquele dia eu tive, pela primeira vez, uma briga muito séria com o Marcelo. Eu nunca tinha brigado sequer com ele. Mas não dava. Não dava para tentar entender aquela situação. Não dava para tentar entender o meu amigo. Ele me traiu. Ele não podia ter feito isso. Desde então ele tenta conversar comigo, ele me procura, mas eu não quero saber. Eu não quero falar com ele. Eu acho que só vai piorar a situação. Para mim foi uma traição e ponto. E para mim traição de amigo é pior do que homem e mulher, sabe? Ele era como um irmão para mim, praticamente um irmão, e jogou tudo no lixo. Toda a nossa amizade de anos. Ele fez isso por causa de uma mulher. Sabe qual é o pior? Eu sei que eles vão acabar juntos de novo. Eu sei que eles vão, talvez até namorar, porque
olhando para eles naquele dia, eu percebi que ela sempre teve uma queda pelo Marcelo. A verdade é essa. Eu só tentava não enxergar. A mulher que eu sempre amei, ela sempre teve uma queda pelo meu melhor amigo. Ela gosta do meu melhor amigo, do cara que eu mais gosto e admiro. Mas eu não consigo. Eu não sei lidar com isso. Eu não sou tão evoluído a ponto de achar isso normal. Normal, sabe? De encarar como normal que ele fique com ela. Eu não consigo. Eu não aceito. Porque eu acho que não é justo. Não é justo o que ele fez. Não é justo comigo. Não é só uma mulher. Para mim é a mulher. Não tem essa história? Tanta mulher no mundo. Tanta mulher no mundo. Por quê, hein? Eu não sei se você já passou por isso. De acabar se apaixonando pela única mulher ou pelo único homem que você não poderia se apaixonar no mundo. Ah, mas pelo amor de Deus, tem que entender, né? Ele não tinha o direito de me trair assim. Não tinha. Eu não tô certo? Ou você acha que tinha?